E eu creio que aí vai haver milagre, que ele vai entrar na causa. E quando Jesus ele entra na causa, levante-se quem quiser, só levanta para cair. Me mostre na Bíblia aonde Jesus passou e ele foi derrotado. Não tem. Aonde Jesus passava era novidade de vida. Aonde Jesus passava, amado, o cego voltava a ver, o coxo voltava a andar, o surdo voltava a ouvir, o mudo a falar. Aonde Jesus passava havia milagre. E hoje é quarta-feira de milagre. E eu creio Deus falando contigo ainda essa noite. Bruno. Deixa Deus te usar, Bruno. O que você desejar em provida do Bruno, nessa noite de hoje, o Senhor ele vai te dar em dobro, amado. Pai, eu vou orar para o Bruno, amado. Deixa eu falar uma coisa para você. Fique com a mão levantada. A gente ora por esses cabos depois ora de novo. Mas isso é concordância, amado. Isso é concordância. E eu sei que Deus ainda vai falar conosco pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, que está o Bruno, que está o teu filho, Senhor. Continua falando conosco. Continua falando com a tua igreja. Continua alcançando os lares dos teus filhos. Através da palavra, Senhor, que o Senhor já colocou no coração do teu filho nessa noite de hoje. E tudo vai ser para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E quem pode, aplauda o Senhor mais uma vez. Mais forte, irmãos. Pode aplaudir mais forte. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Eu sei que é chato, mas eu gosto de ser chato. Encontre o irmão que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: hoje é noite de Deus se encontrar com você. Alguém acredita nisso? Irmãos, eu não quero estar sozinho aqui não. Alguém acredita no poder da oração aqui? Mateus capítulo de número 21, versículo de número 22: e tudo quanto pedires na oração, crendo, o recebereis. Lamentações capítulo 3, versículo 29, o sábio Salomão disse: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. E qual foi a instrução de Paulo para a igreja? 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Para a igreja não tem mordomia, é oração sem cessar. Orar, 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 orar. Irmãos, e o evangelho é isso, tá, irmãos? Ler Bíblia, orar, pregar, jejuar, interceder, falar com amor, fazer o amor e fazer com que Deus seja transmitido através das nossas vidas, para os lares, para as famílias. Por onde você passar, nós temos essa obrigação de anunciar o evangelho, porque Jesus virá buscar uma igreja que anuncia a sua palavra. Queridos, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quem lembra da última vez que eu vim aqui, irmãos? Quem lembra? Lembra que eu disse aqui? Ficou registrado. A primeira vez eu pedi, mas a segunda eu vou ser convidado. Obrigado, pastor. A primeira eu pedi para a pastora, mas a segunda o pastor me convidou. Deus é bom, irmãos. Quero ser grato a Deus pela vida de vocês, que Deus continue usando vocês com essa sinceridade, com essa disposição na obra e com glória no poder que há na palavra falada, que essa sensibilidade de culto de cura e libertação, nós não podemos perder, irmãos, isso de vista. Eu entendo a igreja quando não reage,
Porque Paulo falou que existe 3 tipos de crente. Quantos tipos? Os carnais, os naturais e os espirituais. Para os carnais, irmãos, nunca vai discernir o que acontece aqui, irmãos. Ele é carnal. Não entende o mundo espiritual. Para os naturais, pode até xingar a gente de um bando de louco, não tem problema. Eles não entendem o que acontece aqui. Mas os naturais, quando entra na casa de Deus, entende a atmosfera que está acontecendo, já entra no campo de batalha. Aí vai de mim e de você, sair daqui derrotado ou vitorioso. Eu prefiro sair vitorioso. Quem prefere, irmãos? Então, para os naturais, eu quero pregar nessa noite dizendo: você está no campo de batalha. Enquanto a bênção apostólica não for liberada, vamos guerrear, intercedendo, levantando a mão, dando glória a Deus, porque tudo que o diabo mais quer que você saia daqui nessa noite frustrado, mas tudo que Jesus mais quer que você saia daqui nessa noite entendendo a palavra dele, volte para casa dando glórias ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Ô, irmãos, me ajuda, irmãos, senão eu vou começar a gritar aqui, irmãos, me ajuda. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 1, para a nossa meditação. Glória a Deus por mais essa oportunidade, louvar a Deus pela vida da Salvani, Rodriguinho. Eu não vou lembrar o nome dos outros filhos, mas que Deus seja louvado, varão. Amém, que Deus abençoe, fico feliz em vê-los aqui. O Rodriguinho não fico feliz muito não, é brincadeira, eu te amo, varão. Amém, irmãos? Marcos capítulo de número 5, por gentileza, quem puder, irmãos, se coloque sobre seus pés, irmãos. Existe um texto em Neemias que quando o sacerdote ia pregar a palavra, ele pegava a Bíblia, subia num púlpito de madeira, só de ele subir e abrir a Bíblia, todo mundo se colocava de pé, não precisava falar, coloca de pé não, mas nessa geração, infelizmente, nós temos, coloca de pé, irmãos. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 1, a epígrafe do texto diz assim: a cura de um endemoniado gadareno. Dobre sua atenção, por gentileza, irmãos. Se for conversar, conversa na sua casa depois. Cura e libertação, Deus está trabalhando aqui enquanto estamos aqui nesse ambiente. Versículo de número 1 diz assim: chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, essas foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando Jesus ao longe correu, vendo Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Feche teus olhos, irmãos. Pai bendito, mais uma vez estamos aqui na tua presença e na tua casa. Senhor, o pastor já me intercedeu pela minha vida, mas eu quero costumeiramente fazer uma oração que eu te peço com muita humildade, ó Deus.
Eu sei que todos que estão aqui saíram de casa para ouvir a tua voz, ó Pai. E eu não quero ser irresponsável de falar coisas que não vêm do Senhor. Ó Deus, me usa como lhe apraz, ó Senhor. E como estamos num campo de batalha, o culto é cura e libertação. Que nesta noite, Senhor, nenhum impedimento das trevas venha permanecer ou prevalecer neste lugar, ó Pai. Já foi orado pela pastora com muita veemência, Senhor, para que haja quebra de cadeias, Senhor, para que, Senhor, pessoas que estão aprisionadas sejam libertas, para que o mal seja dissipado nesta hora. Ó Deus, eu oro para que haja cura instantânea, eu oro para que haja cura dentro do nosso coração, ó Pai. Começa por mim, Senhor, que estou aqui, Senhor, e sou necessitado de cura dia após dia. Que nenhum mal venha nos parar nessa noite, que a tua palavra, enquanto for pregada, começa a derrubar, Senhor, cadeias, grilhões, Senhor, porque nesta noite nós iremos mais uma vez dar o grito de vitória, e a vitória não está na boca do diabo, a vitória está na boca do crente que adora Jesus em espírito e em verdade. E no Senhor Jesus nós somos mais que vitoriosos. Senhor, fale conosco nessa noite, e que tudo aqui seja convergido para a honra e glória do seu nome. Essa é a minha oração, e isso é o que eu te peço. Fale conosco, fique conosco, no nome de Jesus. E você que pode, aplauda Jesus, irmãos. Tome o seu assento. Queridos de Deus, dobre sua atenção. Quando eu olhei no meu celular e vi a mensagem do pastor, eu falei: se o pastor está mandando mensagem é para me pregar. E automaticamente, quando eu fui ver a mensagem, irmãos, antes do pedido, mas eu imaginei que seria para pregar, eu falei: eu já tenho uma palavra para trazer. E eu confesso que eu ia pregar sobre Lucas 15. Todos nós já ouvimos falar das parábolas que Jesus contava, ou Lucas narrou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu, capítulo de número 15. Ali existe parecidamente 3 parábolas, mas não são 3 parábolas. Ali em Lucas capítulo 15, existe 3 histórias contidas em uma parábola só. A Bíblia diz, irmãos, que um certo homem saiu atrás da ovelha que se perdeu em Lucas 15. E ele vai atrás dela, deixa 99 no aprisco, porque as 99 que estavam lá não necessitavam de arrependimento, mas a que saiu necessitava ser encontrada por aquele homem que apacentava ela. É sabido de todos, ou de quase alguns, que ovelha, quando se perde, ela tem medo, não sabe o caminho de voltar. Toda ovelha que se perde, pastor, o pastor que cuida dela tem que ir atrás dela para trazê-la de volta para o aprisco. Pasme os senhores e as senhoras, toda ovelha quando se perde, se ela parar de frente para um lago ou para um rio e ela vê o seu rosto, a sua fisionomia, ela fica parada e não consegue beber água, mesmo se estiver com sede, porque ela tem medo daquilo que ela vê. A ovelha quando se perde, ela não consegue voltar e não consegue tomar água. Mas o que me chama a atenção em Lucas capítulo de número 15, que eu estou na introdução falando para vocês, é que quando o homem vai atrás dessa ovelha e encontra ela, ele não traz ela de qualquer jeito, ele põe ela sobre os seus ombros e começa a trazê-la para o aprisco novamente de onde ela saiu. E aqui já vai uma verdade que posso aplicar só nessa introdução. O que? Não importa a dificuldade que você passa, e não importa se você está com um pé lá e um pé aqui, se você está com um pé lá, prepara, que o homem resolveu sair atrás dessa ovelha que está com o pé lá fora, que tem medo de voltar para dentro, vai te pegar pelos ombros e vai te trazer de novo para a comunhão com as 99 que estão lá. Prepara, irmãos, que é cura e libertação. Essa é uma introdução para você entender a história. Ele trouxe ela de volta para o aprisco, e o que aconteceu? Chamou os amigos, chamou todo mundo e teve festa. A segunda parábola que é contada, ou a segunda história, é da dracma que se perdeu dentro de casa. Dracma era uma moeda de prata grega. Ela não sabe que está perdida porque é um valor, e o valor dessa dracma é o suficiente para um dia de
um trabalhador que soa o dia inteiro. Esse era o valor de uma dracma. A mulher que perdeu essa dracma dentro de casa, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma e ela teve que se esforçar dentro de casa para encontrar aquela dracma. O que ela faz? Ela acende a luz e vai varrer diligentemente até encontrá-la, e quando encontra, chama as amigas, chama os vizinhos e faz festa, porque encontrou a dracma que tinha se perdido. Mas a terceira história, Rodriguinho, dentro desta narrativa, é que o filho mais novo do filho pródigo, ele sai da casa do seu pai. Tinha 2 filhos, um certo homem. O mais novo perde parte da sua fazenda, e pedindo parte que não poderia ter, o pai dá, e ele vai para uma terra longínqua, muito longe, e nessa terra ele gasta o seu dinheiro dissolutamente, gasta todo o seu dinheiro com os prazeres do mundo, com a tentação do mundo, e gastando todo esse dinheiro, ele agora tem necessidade de comer, e ele está apacentando porcos, e o texto diz, pastor, que ele sente desejo de comer as bolotas dos porcos. Ele não come, mas ele sente o desejo. Aí então ele vai dobrar a sua atenção para voltar lá onde ele não deveria ter saído, e ele vai dizer uma palavra que já estava ensaiada para entregar para o pai quando voltasse: na casa do meu pai, quantos trabalhadores estão trabalhando e tem fartura de pão? Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, eu pequei primeiramente contra os céus e perante a ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze de mim um dos seus trabalhadores. O que me chamou a atenção nessas 3 histórias é a do filho pródigo. Por quê? Porque ele quer voltar para casa, e a condição que ele quer voltar para casa não é mais de filho, é de trabalhador. Faze de mim um dos seus trabalhadores. Por quê? Porque ele lembrou que enquanto estava em casa tinha pão, ele lembrou que quando estava em casa tinha amor do pai, ele lembrou que enquanto estava em casa não padecia necessidade. A fome para onde ele foi bateu, mas na casa do pai os trabalhadores estão comendo, bebendo, tendo vestimenta e não são humilhados. Esta parábola me traz a memória de quando estávamos no mundo, desejando comer das bolotas que caíam dos porcos, mas Jesus resolveu ir atrás de nós para nos trazer para a sua presença. E o filho mais novo está voltando, ele veio o pai de longe, e o texto diz que ele se aproxima, abraça o pai, beija o pai, e o pai vai dizer para os seus empregados: traz agora a melhor veste, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E aqui me prendeu essa história, por quê? Porque diácono Leandro, ele não falou, ele estava perdido e voltou, estava morto e reviveu. Ele disse: ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, porque toda pessoa que sair da presença de Deus já está morta, mas se voltar, ressuscita. Se perdeu, voltou, se encontrou. Eu digo para vocês nessa noite, antes que eu comece a ministrar, se você estava lá fora e voltou, vai ter festa. Se você está aqui dentro e quer ir para fora, não vai, porque vai ter festa. A ovelha se perdeu, o pastor foi atrás e trouxe para o aprisco. A moeda se perdeu dentro de casa, a mulher encontrou, teve festa. E quando o filho mais novo voltou, traz um bezerro cevado. Aqui em casa nunca aconteceu isso, mas já que ele voltou, vai ter festa, porque ele estava morto e ressuscitou. Não saia da presença de Deus, aqui é o nosso lugar. Irmão, Jesus sempre se valeu ou se valia de parábolas. Jesus contava parábolas porque a multidão o apertava,
E como ele não podia chamar os discípulos de canto, ele falava em parábolas. Parábolas são contos reais que Jesus usava para falar com os seus discípulos, para que eles entendessem, e a multidão não, irmãos. Mas o que me chama a atenção em Marcos capítulo 5, os discípulos estavam com Jesus passando de uma banda para outra do mar, e o texto diz, irmãos, que veio uma grande tempestade. Jesus está dormindo na polpa do barco, e os discípulos começam a apertar Jesus, gritando: mestre, mestre, nós vamos perecer, o Senhor não se importa que nós vamos perecer? Jesus acorda e diz: por que sois tímidos? Ainda tendes pouca fé? Jesus então faz aquilo que ele sabia fazer de melhor. O que? Acalmar a natureza que o seu pai que criou. Vento, acalma. Mar, aquieta-te. Porque quem está no barco, mesmo dormindo na proa, tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Se ele ordena tudo, se para, se cala. Jesus tem autoridade e poder sobre tudo na terra. E ele fala: aquieta-te, mar, vento, acalma. E acalmou. Ele vai repreender os discípulos. Mas o interessante é que depois eles vão passar do outro lado da banda, e eles vão para uma cidade chamada Gadara. E em Gadara, o texto diz que quando Jesus desce do barco com os discípulos, não é Jesus que vai ao encontro do endemoniado, mas é ele que vai ao encontro de Jesus. E a primeira coisa que acontece no texto, ele se apressa a correr, senta aqui e o adora. Olha o texto: eu adorou a Jesus. E então agora os demônios vão falar com Jesus: mestre, Jesus, filho de Davi, que tenho eu contigo, vieste me prender antes do tempo? E então Jesus vai repreender, irmãos, e dizer: qual é o seu nome? E eles vão dizer: o nosso nome é Legião, porque somos muito. Legião é tipo ou qualidade, mas são muitos. Eu fui estudar para saber o que existia em Gadara, para que esse homem chegasse a esse estado de muitos demônios sobre a vida dele. E eu descobri que em Gadara, irmãos, existia um Deus que era feito por porcos. Matavam esse Deus e dava para as pessoas comer. E nessa festa, era a festa da promiscuidade, era relação ilícita, era tudo que dava legalidade para os demônios entrar na vida de alguém. Por exemplo, se eu peco aqui hoje, eu dei uma legalidade no mundo espiritual para que o demônio entre na minha vida, para que o demônio entre na minha casa. E como eu fecho isso? Pedindo perdão e renunciando o pecado e vivendo uma vida de santidade. Mas o gadareno não tinha isso. Ele não encontrava lugar para orar, ele não encontrava lugar para jejuar. Viviam participando dessa festa, e eram muitas pessoas, e ele está lá vivendo em sepulcros. Amarravam ele e ele quebrava as cadeias, prendiam ele e ele tirava o portão do lugar do sepulcro, e de dia e de noite ele clamava, não dormia, vivia uma vida terrivelmente endemoniada. Irmãos, todas as vezes que nós perdemos a convicção do que Deus nos chamou e que nós precisamos viver uma vida de santidade, prepara, brechas no mundo espiritual são abertas para que demônios entrem na nossa vida e façam a arruaça. Mas eu louvo a Deus, porque nessa vez já foi cantado que não há barreira, não há ferrolho, não há nada que vai nos parar, porque nós já entendemos que enquanto o diabo vem com as suas milícias de demônio para tentar parar a igreja de Jesus, Jesus já nos deu o alicerce que nós precisamos ter. Meu pai, e Paulo disse em Efésios 6, capacete da salvação, couraça da justiça, sandália da preparação do evangelho. Quer vencer, quer ter vitória, prepara. O mundo espiritual é real e quer te parar, mas o jejum é real, oração é real, livramento de Deus é real. Enquanto o diabo tenta vir para a igreja, Jesus nos dá sabedoria para confrontar. E o texto diz que Jesus disse: essa é minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é o diabo que vai vir de lá para cá, é a igreja que vai confrontar, porque Deus nos deu autoridade, e nós vamos chegar com revestimento de Deus, mas ninguém vai nos parar. Levanta a mão só quem tem autoridade de Deus aqui, irmãos.
Levanta a mão nessa noite se você quer receber a autoridade de Deus. O mundo não vai melhorar, a nossa melhora está no céu. Apocalipse capítulo 3 versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje você chora aqui na terra, hoje você não se conforma aqui na terra, mas chegará um dia que lá no céu nós iremos viver o que diz em Apocalipse capítulo 21 versículo 3 e 4: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o teu povo, e o mesmo Deus estará com ele, será o teu Deus, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Se está sofrendo aqui na terra, espera só mais um pouquinho, que a trombeta vai tocar, Deus vai vir buscar a tua igreja, e no céu não tem mais sofrimento. Vamos vencer. Existe uma festa pagã em Gadara, pastora. O gadareno participa dessa festa, come os porcos, que é um Deus que está sendo adorado lá. E há quem diga que ninguém passava por aquele lugar, irmãos. Todo mundo tinha medo de chegar em Gadara, todo mundo tinha medo de falar com o gadareno. Mas quando Jesus entrou em Gadara, a história mudou. Quando Jesus saiu do barco, pisou o pé em Gadara, as trevas se encontrou com a luz, e as trevas se prostrou diante de Jesus. E a primeira coisa vai dizer: o que tenho eu contigo? O que tenho eu contigo? Faz-me lembrar quando os discípulos foram pregar o evangelho, se surpreenderam pela autoridade que eles tinham no nome de Jesus. Os discípulos voltam alegres dizendo: mestre, no seu nome até os demônios nos sujeitam, e nós estamos alegres. Jesus repreende eles dizendo: vocês estão felizes porque no meu nome até os demônios vos sujeitam? Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. A nossa maior alegria, irmãos, não é aqui, a nossa maior alegria é lá. E oxalá se a trombeta tocasse hoje e dessa igreja Deus escolhesse os seus para subir. Eu queria subir. Quem quer? Quem quer chegar lá? Luta, porque uma hora essa trombeta toca, e quando a trombeta tocar, ímpio não escuta. Quer que eu prove? No monte da transfiguração, só quem viu Moisés, Elias, foi Jesus e os discípulos. Em Atos capítulo de número 1, quando Jesus vai subir aos céus, só quem viu foi os apóstolos e os varões de branco que desceu para falar: porque olhais para o céu. Quando a trombeta tocar, só quem escuta é o salvo, e os salvos não estão lá fora, os salvos estão aqui dentro. É você, é você, é você, Alessandra. Deixa o mundo dar do jeito que está. O nosso compromisso é dentro da arca. Noé constrói a arca, que vai vir um dilúvio. Prega o evangelho, 120 anos Noé pregando o evangelho, dizendo: vem para a porta da graça, vem para a porta da graça, vai chegar um tempo terrível. Ninguém quis escutar. Noé entrou com a sua família, veio o dilúvio, matou todo mundo, mas a família de Noé estava salva. É momento de o mundo entender que não dá mais para se esconder lá fora. O engano já assolou o povo. Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus. O mundo está cego, mas a igreja está com o olho aberto. Enquanto o diabo tentar contra nós, nós iremos orar, e através da oração as coisas irão acontecer. Paulo e Silas foram presos por pregar o evangelho. Prenderam eles, tiveram eles como gente muito ruim, mas mesmo prendendo eles, eles têm um poder que ninguém pode parar. Qual? É o mesmo poder que eu e você temos. O qual? De adoração nos lábios, de glorificar Deus com intensidade. E duas ferramentas que ninguém pode tirar de você é a adoração e a oração. Adoração e a oração. Estão orando e adorando. Enquanto eles oram e adoram, sobreveio um grande terremoto. Sobreveio um grande terremoto. Abalou a estrutura da cadeia. As prisões se abriram, porque onde tem homem e mulher que ora, não tem cadeia que fique de pé.
Não tem, irmãos. O segredo ainda não mudou. É no jejum, é na oração, é vigiando, é vivendo de glória em glória enquanto Jesus volta. Se estão pensando que irão nos parar, Deus nos deu essa ferramenta. Ora, ora, ora que o demônio vai embora. Ora que o demônio vai embora. Ora que a macumba vai embora. Ora que não tem quimbanda, não tem obra de feitiçaria, de macumbaria, que vai existir uma igreja potente que ora, que ora, que ora. O que me chama a atenção é que quando ele vai ter o contato com Jesus, irmãos, porque Jesus quer andar onde ninguém quer andar. Talvez se fosse eu e você hoje soubéssemos que tinha uma Gadarena, Gadara ali, perto de São Paulo, nós não íamos passar lá para pregar o evangelho. Mas Jesus vai aonde o homem não quer ir. E aonde o homem não quer ir, Jesus passa por lá para fazer estrago. Por quê? Existia um culto pagão. Depois que Jesus passou, não existiu mais. A primeira coisa que acontece com o gadareno aqui, irmãos, é a primeira coisa que aconteceu com a gente. Qual? Nós adoramos a Jesus. E depois, ele que andava nu nos sepulcros, agora está vestido. Segunda coisa que acontece com o gadareno: voltou o perfeito juízo da memória dele. Era tomado por demônios, não era ele que se guiava, eram os demônios que guiavam ele. Agora ele está em perfeito juízo. Eu sei o que eu estou fazendo agora, eu sei quem eu sou agora. Ele lembra que ele tem uma casa, mas quem viu Jesus fazendo um milagre, sai anunciando, chamando na cidade: vamos ver lá o gadareno que estava cheio de demônio. Agora eles voltam e estão vendo ele sentado, vestido, em perfeito estado, e estão contando a história para ele. Até ontem você foi gadareno cheio de demônio, hoje você está em perfeito estado. Você sabe quem você é, você lembra que você tem uma casa, porque onde Jesus passa, ele passa para mudar. Onde Jesus está, algo acontece, e nessa noite não é diferente. Se você veio aqui para ouvir uma palavra, essa é a palavra que Jesus trouxe para a sua vida. Eu resolvi vir aqui para mudar aquilo que você achou que não tem como mudar. Jesus veio para mudar a história de pessoas aqui. Escuta o que eu estou dizendo, isso é profético. Eu sei o que eu vou falar aqui, irmãos. Jesus nessa noite está aqui apontando a dedo vida de pessoas que serão mudadas. Se você der crédito para essa palavra, prepara. Aqueles que te olhavam de baixo para cima, hoje, a partir de hoje, vão dizer: verdadeiramente ela mudou o jeito de falar, mudou a sua veste, o pensamento dela é outro, cresceu. Não podemos mais falar dela, porque onde Jesus passa, causa impacto na vida de alguém. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: essa noite ele vai causar impacto, é na minha vida, é na minha história. Jesus resolveu passar por Gadara. O que me chama a atenção, Edmar, é que agora o gadareno que foi liberto, não existe mais sepulcro para ele, não existe mais demônio que entra em casa que está limpa, as brechas foram fechadas, e agora ele quer agradecer a Jesus, pastor e pastora, querendo ir junto no barco. Mas calma, gadareno, a sua missão não é dentro do barco voltando com a gente, vai pregar na sua casa, porque você vai surpreender a tua família. Volta lá onde você saiu, cheio de demônio, para morar no sepulcro, e agora vão te ver vestido, vão te ver com uma mente perfeita, e não vão acreditar. Você acha que ele voltou para casa, pastor? Voltou não. O texto diz que ele foi pregar em Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Ele teve o trabalho não de pregar para uma cidade, mas ele passou de cidade em cidade dizendo: eu fui liberto, eu fui transformado, Jesus me deu veste, Jesus mudou minha vida. Olha, o que ele fez comigo pode fazer com você. Prepara, Jesus hoje está mudando a sua mentalidade para você pregar em Decápolis. Vai ter 10 cidades que você vai passar dizendo: Jesus cura, transforma, liberta. Ontem eu estava no sepulcro, dormindo, acordando, clamando, me cortando os demônios na minha mente, mas hoje não tem demônio, não tem bruxaria, não tem macumbaria, não tem sepulcro. Hoje eu consigo dormir perfeitamente, porque Jesus entrou aonde ninguém quis entrar.
Existe mudança de vida para a tua vida. Existe mudança de vida para a tua história. Existe mudança de vida para a tua casa. Enquanto você busca Jesus aqui, as cadeias se quebram na tua casa. Enquanto você busca Jesus aqui, o teu ministério vai crescer querendo o diabo ou não. Enquanto você busca Jesus aqui, prepara. Existe mudança de vida para a tua família. Prepara, que Deus ainda este ano vai te surpreender. Existe transformação quando Jesus vai até a pessoa, mas existe transformação quando a pessoa vai até Jesus. Eu vou repetir: existe transformação quando Jesus vai até a pessoa, mas existe transformação quando a pessoa vai até Jesus. Você quer que o culto não seja pesado? Seja você o responsável de dar glória a Deus e dar lugar para Jesus. Você quer que o culto não seja pesado? Seja você a pessoa que vai orar pelos cultos de quarta-feira na União Pentecostal, para que quando você colocar o pé aqui, já entenda que há uma atmosfera espiritual e que Deus quer falar com você. Se você entrar aqui reclamando, esperando do pastor, a pastora cair algo do céu só caiu no Antigo Testamento, foi o maná, foi as cordonizes levando o que comer para Elias, e o próprio Lúcifer, irmãos, que foi o diabo, se rebelou, ele desceu. Não cai nada do céu a não ser a chuva, mas você quer ver cair do céu alguma coisa? Paulo diz que a dispensa do céu é aberta. Pede o que você quer, se for da graça de Jesus, descerá sobre sua vida. Mas não entre aqui, irmãos, esperando nada do pastor, da pastora, da liderança. A maior obrigação quem tem é nós, de fazermos o nosso culto para Deus. Tá fraco? Ora. Tá fraco? Busca. Tá fraco? Busca a dependência de Deus. Você vai entrar nos cultos diferentes. Eu, por exemplo, não espero do meu pastor chegar na igreja no culto amanhã e ter culto sobrenatural e eu ficar só recebendo. O meu culto eu dou quando eu saio de casa. Eu tô indo para a igreja, chegar lá eu vou dar adoração. Eu tô indo para a igreja, chegar lá eu sei o que eu tenho que fazer. Essa geração é a geração que quer milagres de Deus, mas não quer pagar preço para ter milagre. Moisés estava andando com o povo no deserto. O povo chegou até Mara, o mar de Mara. As águas eram salgadas, acabaram de sair do mar. Deus abriu o mar vermelho, deu livramento para o povo. O mar fechou, matou todos os inimigos. Andam por alguns dias, estão de frente às águas de Mara, a marca. E agora as pessoas que têm acesso, diferente do que é íntimo, porque depois que Jesus rasgou o véu de cima para baixo, todos nós temos acesso. Escuta isso, mas ser íntimo de Deus é diferente. Ter acesso me faz vir para a igreja quarta, domingo, quinta, segunda, mas ser íntimo de Deus é ouvir a voz de Deus e trazer algo para o povo. Essa geração tem muita gente que acesso e deixou de ser íntimo. Deus está falando essa noite que a vitória volta a ser íntimo, porque você já virou acesso na minha presença. Enquanto o povo está dizendo: Moisés, o Senhor nos livrou do mar vermelho para morrer aqui com sede, Moisés vai consultar Deus, e Deus não se revela para quem é acesso, Deus só se revela para quem é íntimo. Tem íntimo de Deus aqui, irmãos? Tem íntimo de Deus aqui? Se você é íntimo de Deus mesmo, prepara, esse é o último culto que você entrou aqui com a cara fechada, com o coração angustiado, porque Deus está contando nessa geração com os íntimos e não com os acessos. Para de entrar no culto e achar que o pastor tem que fazer tudo. Começa você a fazer tudo para Deus, para que Deus se manifeste em você, no seu ministério, na sua vida. Deus libertou o gadareno, e o que falta para ele nos libertar? O mesmo acesso que o gadareno teve, nós tivemos, e ainda melhor que ele, porque eu e você não dormíamos em sepulcro, eu e você não tinha manada de porcos para que os demônios fossem lá e se lançassem no espinhadeiro para cair no mar, não. E depois que caíram, aqueles porcos que davam lucro não dão mais, porque Jesus faz assim: quando transforma a pessoa, o lucro que ela dava para Satanás não dá mais, vai dar na presença de Deus. Prepara para viver novidade de vida ainda esse ano. Escuta o que eu vou dizer: o mundo pode estar em crise, pessoas estão iludidas porque Lula está no comando. Esquecemos que o controle de todas as coisas não é do Lula, é de Deus.
Deus disse: a terra é os cabelos dos meus pés. Ele sabe em nome de todas as estrelas, chama ela pelo nome, e o poder está na mão dele. Se Deus agora falar morre, ele mata. Se ele falar vive, vai viver. Mas se Deus falar sai reinado, e entra outro reinado, vai entrar. Se o nosso problema maior estiver na terra, não estamos prontos para entrar no céu. Às vezes, irmão, precisamos de uma mensagem que nos instrua. Quem me conhece sabe que eu gosto do manto, irmãos. Eu gosto de rodar, falar em línguas estranhas. Mas hoje eu vim aqui com um compromisso para que você entenda. O mundo espiritual existe e é real. Só perde batalha quem não luta a guerra. Só perde batalha quem não põe o joelho para dobrar, para orar, irmãos. Eu não quero perguntar, mas se eu perguntar para alguém aqui, quem daqui pelo menos uma hora orou hoje? Talvez vai ser vergonhoso, irmãos, porque quase nenhum de nós oramos uma hora hoje, mas queremos vitória no culto de libertação. Talvez se eu perguntar, Rodriguinho, jejuou quantas vezes no começo dessa semana? Talvez vai ser vergonha para nós, né, irmãos? Mas queremos que Deus batalhe as nossas guerras e sairmos vitoriosos. O evangelho não é assim. Quanto mais eu vou me doar para Deus, mais afronta do diabo vai vir contra a minha vida. Mas tem um porém: quanto mais eu me doar para Deus, mais livramento de Deus eu vou ter, mais capacidade de vencer eu vou ter, mais adiante eu vou ir, irmãos. Prepara, irmãos, viva uma vida consolidada em Deus. Enquanto você estiver na presença de Deus, não seja acesso, seja íntimo de Deus. Deus está pronto para falar com ele. Elias, Jezabel mandou avisar que amanhã, nesse mesmo horário que você matou os profetas de Azera e de Baal, ela vai te matar. Elias corre, pastor. Quando Elias vai chegar na caverna, pastora, o que me chama a atenção é que vem o vento, vem o fogo, mas a voz mansa está falando com Elias assim: Elias, o que fazes aqui, Elias? Como assim? O que fazes aqui, Elias? Eu sabia que você ia correr. Deus entende a nossa dificuldade, mas deixar de orar por preguiça não é dificuldade. Deixar de jejuar porque você não quer não é dificuldade. Passamos horas e horas, segura, assistindo Netflix e a série que gostamos, mas quando se trata de jejum e oração, deixamos de lado. Mas as vitórias queremos. Ninguém recebe vitória se não paga o preço por ela. Quanto mais você pagar o preço, mais você vai obter resposta de Deus na sua vida. Quanto mais você pagar o preço na oração, mais Deus vai se manifestar para você. E o dia que você quiser fugir, entrar na sua caverna, Deus vai te chamar pelo nome dizendo: Rodriguinho, o que fazes aqui? Leandro, o que fazes aqui? Bruno, o que fazes aqui? Não se perca naquilo que Deus te deu. Comece a afiar sua ferramenta, porque estamos num campo de batalha. E eu sei que essa pregação vai ficar gravada. Aonde chegar essa pregação, escuta: enquanto você estiver com a sua ferramenta parada, o inimigo está sendo vitorioso em cima de você. Mas a partir de hoje, pega a ferramenta que Deus te deu, limpa ela, trata com carinho, entra pra batalha. E a partir de hoje, manda um recado pro diabo e pro inferno: eu resolvi batalhar, e eu estou amado até os dentes. Se o diabo vir, ele vai cair, porque a única coisa que sabemos do diabo são duas coisas. Qual? Uma é que ele é o pai da mentira, e a segunda é que ele já está preso no futuro dele. Já teve uma sentença pro diabo, e essa não tem como voltar atrás. Qual? É lago de fogo e enxofre. Vai ser preso. E a igreja é um céu de glória, aonde o diácono na mesa será Jesus, e vai servir a Santa Ceia para nós. Só quem acredita que o maior diácono não é o diácono aqui da União Pentecostal, eles são bons, mas o maior está no céu, te esperando com uma mesa farta. E naquela mesa, irmãos, eu não quero chegar lá e ver Abraão e ver se ele tinha 1,50, 1,70. A altura de Abraão não me interessa. Eu não quero ver se Paulo era caolho, era vesgo, não importa. Eu quero saber como é o rosto do meu mestre, porque aqui na terra eu adorava ele. Eu só sei como
Jesus é, em Isaías 53, profetizando ele na cruz do Calvário. Beleza nenhuma havia nele, não era homem que nós olhávamos para ele e o desejássemos, mas no céu, ele é a própria luz. O olho dele irá brilhar e ele irá olhar para nós e dizer: vinde, benditos do meu Pai. Sofreu na terra, mas aqui tem um banquete preparado e eu vou te servir. Lute até o final, porque a maior recompensa não vem daqui, a maior recompensa vem de lá. Se coloque sobre seus pés. Só uma igreja que tem a condição de salvo. Levanta, fica de pé, adorando a Deus, porque o direito da salvação o diabo não toma de você. Pega na mão desse irmão aí, eu já estou terminando. Pega na mão do seu irmão. Se você puder atravessar a faixa de gás, o que é isso? É o corredor que te separa de um irmão para o outro. Vai, atravessa aí, pega na mão dele, fecha os teus olhos, porque Deus vai movimentar algo aqui nesta noite. Se Deus fez Jesus passar em Gadara para olhar para o gadareno que estava possesso de demônio, que discípulo não foi lá, apóstolo não foi lá, profeta não foi lá, mas Jesus foi e mudou a vida dele. Essa noite é noite de mudança para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa. Prepara para viver uma virada sobrenatural de Deus. Deus escolheu você nesta nação. Pode chamar o grupo de louvor aqui, pastora? Pode chamar o grupo de louvor? Vem, grupo de louvor, vamos cantar aquela música que vocês cantaram, é tão profética. Eu acho que vocês não prestaram atenção. Aquela, Deus vai na frente, abrindo. Vem, enquanto o grupo de louvor vem, fecha os teus olhos, irmãos. Entenda que você não está no culto comum. Aonde Jesus está não é comum. Pode ter teólogo na casa, se Jesus não está, é culto comum. Pode ter o maior profeta na casa, se Jesus não está, é culto comum. Mas se Jesus está, a melhor adoração dada para Ele, o culto não é comum, é sobrenatural. E Deus nos deu o privilégio de ter Jesus aqui hoje. Aleluia! Oh, glória, anda que é o acé pra pai acé. Uracalamandorova séria darabahai. Aonde o Espírito está, aí a liberdade. Você não está preso no jugo do diabo, e pela unção o jugo é quebrado. Quem tem unção de Deus, sinta Deus quebrando o jugo da tua vida. Quem tem unção de Deus vai levar para casa alegria. Quem tem unção de Deus vai voltar a viver o que Deus prometeu. Tem uma nova Jerusalém te esperando. Presta atenção na letra do louvor, que é profético. As cadeias não vão prevalecer a partir desse hino. Ninguém vai parar você a partir de agora. Deus não rejeita a oração. Escuta, irmão. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Cante esse hino com o coração. Deus está quebrando cadeias aqui. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer. Sinta a alegria de ser livre. Seja liberto nessa noite daquilo que te aprisionava. Estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, louve a Ele, irmãos. simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve.
sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Profecia, canta aí. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. O mal não te parou, as prisões não te pararam, a prova não te parou. Ó, você aqui no culto, adorando a Ele. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invadiu o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Por um minuto, só o barulho da igreja que é livre, vai. Só o barulho da igreja que é liberta. Por um minuto, é contado no relógio. É melhor do que Netflix, é melhor do que cinema. Um minuto de glória a Deus para quem tem glória, para quem merece glória, para quem no céu é adorado. Um minuto, vai. Vai, você consegue, vai. Um minuto de glória para Ele. Vai na frente, abrindo prisões sendo quebradas aí. Sinta a cadeia sendo quebrada aí. Sinta o livramento chegando aí. Receba. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha. Sobe o grito do glória. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, e com muito louvor, e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
declara: a presença está aqui nesse ambiente. A presença está aqui nessa casa. O diabo achou que ia vencer, mas olha nós aqui recebendo o poder de Deus, recebendo o livramento de Deus. Mulher, para o louvor aqui rapidinho. Deus manda dizer para você nessa noite, porque tem dúvida no teu coração, quando eu te levo para pregar em altares, e você quer mudar a palavra, achando que é pesado demais. Ei, foi eu que te chamei e te escolhi dentre muitas. É você que vai levar minha presença. E não tenha medo, não troque o rolo, porque se mudar a mensagem, eu terei um encontro com você na tua casa. Deus está dizendo nessa noite: enquanto eu te levar para os lugares e você fazer a minha vontade, no seu lar eu dou livramento, na tua casa sou eu que cuido, mas quando você mudar a mensagem, eu irei te apertar. Serva minha, ouça minha voz. Eu te tomo pela mão direita nessa noite, te chamo de menina dos meus olhos. O que eu te dei muitas não entendem, olham para você, te chamam até de ignorante, mas o peso da responsabilidade nos teus ombros foi eu quem coloquei. Sou eu, Senhor, que falo com você face a face, e faz tempo que você pede para me ouvir, e tô eu te honrando diante dessa igreja que te escuta. O rolo que eu coloquei na sua boca não é de prosperidade, o rolo que eu coloquei na sua boca é de porta estreita. Prepara para pegar com o meu cajado, porque enquanto você pregar nos altares a minha verdade, eu irei te honrar publicamente. Acalma o teu coração, porque no projeto que você colocou no coração, foi eu que plantei dentro de você, mulher. Acalma o teu coração, porque as preocupações que você está passando, eu contemplo cada uma, e sou eu, Deus, que venho com a providência, viu? Prepara para viver dias que você não esperava viver. Prepara para entrar em uma atitude espiritual em que eu te chamarei de íntima e não de acesso. E não tenha medo de levantar a mão para exortar, para corrigir, porque a minha palavra na tua boca é essa. Prepara, porque te levarei em lugares em que pastores já estão desviados, em que mulheres querem se afastar, em que casamentos estão destruídos. Eu, o Senhor, estou te lapidando, te levarei lá, e quando pregares a minha palavra, haverá restauração nos lares, haverá mudança de vida e haverá avivamento genuíno. Deus está te levando hoje para um patamar de intimidade, que quando você ministrar aqui, demônios irão cair por terra, porque a minha palavra na sua boca continuará sendo a verdade. Não te esconda diante dos homens, porque o Senhor a partir de hoje te apresento nesta terra. Aplauda Jesus, irmãos. Aplauda Jesus se você sentiu Ele nessa casa. Aplauda Jesus se Ele merece. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Deixa Deus te tocar. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos,
vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no seu colo altíssimo. E não há ferrolho Aplauda o Senhor, amado. Aplauda Ele. Ele é merecedor. Aleluia. Amanhã tem célula, viu, amado? Sexta-feira também tem oração. Quer vitória? Às 20 horas nessa casa, amado. As portas é abertas. Quer alcançar de Deus? Quer vitória como Ana teve? Vem orar. Sábado de manhã tem consagração também com as irmãs. Domingo, culto de missão, é isso? E escola bíblica dominical. É? Tem consagração das 8 às 8h30 e das 8h30 escola bíblica dominical. Eu não vou chamar a atenção de ninguém aqui. Mas você que não vem para a escola bíblica dominical, você só tem a perder. Porque às vezes a gente tem tempo para tudo e a gente não queremos aprender a palavra. Você que pode, amado, vem aprender a palavra no domingo de manhã. Vem aprender. Você não é obrigado a estar aqui, mas quem quer intimidade com Deus aprende a palavra. Quem quer ser honrado por Deus, aprende a palavra. E nessa palavra, nessa igreja é pregado a palavra, é falado da palavra, do amor de Jesus. Quer conquista? Palavra. Se você se alicerçar na palavra, com certeza, Jesus ele vai te honrar. Senhor Deus e meu Pai, está os teus filhos na tua igreja. Assim como o Senhor trouxe cada um, Pai, leva em paz. Livra do assalto, do roubo, do furto, do crime de sangue e de toda e qualquer investida, Pai, de Satanás
e os seus demônios. Guarda a tua igreja, o teu povo. Os que vieram, Pai, a pé, que os teus anjos se acampem em volta. Aqueles que vieram de automóveis, guarda, livra, Pai, de um acidente, de todo e qualquer acidente, Senhor. Leva em paz os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Já sou grato a Deus pela tua vida, Bruno. Deus te abençoe. E deixa eu falar algo para você. Eu sabia que você ia ministrar essa palavra, tá? Fica essa canjinha para você. Levanta a tua mão para cá, igreja. Senhor Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, o teu povo, nessa noite de hoje. O teu povo é mais do que vencedor. O teu povo é mais do que vencedor. O teu povo é mais do que vencedor. Que o grande amor de Deus Pai, que a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos que acordam, digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Aplauda o Senhor.